Sejam todos bem-vindos à segunda parte do curso de Aditivos na Construção Civil. Esse curso está sendo apresentado pela Aline Carmelita, Fernanda, por mim, Regina e pela Vanessa. Na primeira parte do nosso curso, nós vimos sobre a definição de aditivos, a norma 11.768, quais os tipos de aditivos, se vai ser um retardador de pega, se vai ser um acelerador ou um redutor de água, um polifuncional ou hidrofugantes e permeabilizantes. Na segunda parte, nós vamos ver primeiramente sobre cálculo de dosagens do aditivo, sobre o cimento, né? Geralmente, a dosagem de aditivos em um traço de concreto é feita em termos de massa de cimento utilizado e ela é dada em percentual. Mas é importante lembrar que se o concreto ele tiver a adição de outros aglomerantes além do cimento, deve-se utilizar a soma das massas do cimento e do material adicionado para realizar o cálculo dessa dosagem de aditivo. Também é possível utilizar o volume do aditivo, desde que a sua massa específica, a sua densidade, seja conhecida. Na primeira fórmula, a gente tem a dosagem, como eu falei, ela é dada em percentual. Essa é a dosagem para a gente saber em massa. Vai ser a massa do seu aditivo em quilogramas vezes 100, por se tratar de um percentual, dividido pela massa do seu cimento, que também vai estar em quilogramas. Já a dosagem em volume é a massa específica, a sua densidade, né, que vai ser quilogramas por litro, vezes o volume do aditivo, que vai ser dado em litros, multiplicado novamente por 100, por se tratar de percentual, tudo isso dividido pela massa do seu cimento, que vai ser em quilogramas. É importante a gente se atentar a esse cálculo, aparentemente é um cálculo simples, mas que requer muita atenção, porque o que pode acontecer se a dosagem sair incorreta? A dosagem do seu aditivo, você errou algum valor ou você esqueceu de multiplicar alguma coisa. Ok, a gente sabe que a dosagem ela é essencial para garantir a qualidade do concreto. A mistura incorreta ela pode comprometer a estrutura molecular do seu material, além de torná-lo difícil de trabalhar, ele vai ter uma dificuldade de trabalhabilidade. Podem ocorrer alguns problemas, por exemplo, fissuras, quebras e aeração. Esses problemas eles podem ser percebidos imediatamente, que aí torna possível a gente refazer a estrutura. Mas em alguns casos, esses defeitos só vão ser expressos depois de um tempo, depois do uso dessa sua construção, dessa sua obra, que aí já torna um pouquinho mais difícil, um gasto a mais que não estava previsto em reformas ou vedação de algum tipo de fissura. Ele pode também ocorrer um retardo na solidificação. Alguns aditivos, como por exemplo os plastificantes, eles podem aumentar demais o tempo de secagem do concreto. Consequentemente, isso pode gerar um atraso na sua obra ou trazer a necessidade de uma refação, de você refazer a sua obra. Pode também causar algumas impossibilidades de utilização nos equipamentos. Caso não tenha a plasticidade ou a densidade adequada, o seu concreto ele não vai, na verdade, correr bem nas bombas de
injeção na sua estrutura. Então, aí causa, esses na verdade são alguns tipos de consequências que pode acontecer caso a sua dosagem de aditivo saia incorreta. Vamos falar sobre algumas marcas e fabricantes de aditivos. Existem diversos fabricantes de aditivos no mercado. Vamos falar sobre os dois mais famosos deles, que é a Vedacity e a do Sika. A Vedacity, ela é a empresa responsável pela maior parte de produtos químicos para a construção civil no Brasil. Ela atua no mercado desde 1936 com fabricação de aditivos e argamassas, de aditivos para concretos e argamassas, e também impermeabilizantes, mantas asfálticas, tintas, adesivos e imunizantes para madeira. Como nosso foco é de aditivos, eu trouxe a imagem de alguns aditivos que essa empresa fabrica. O impermeabilizante, temos também aqui o plastificante, aceleradores, entre outros tipos de aditivos. O segundo fabricante é o Sika, que ele é uma empresa, ela é líder mundialmente em impermeabilizantes. Ela atua no mercado brasileiro há mais de 80 anos, então já é uma empresa bem antiga, oferecendo impermeabilizantes, aditivos para concreto e argamassas, adesivos e pisos industriais de qualidade. No slide aqui a gente tem aditivos aceleradores, bem mais rápido, ultra rápido, aditivos impermeabilizantes para reboco, argamassa e concreto não armado, dentre outros tipos de aditivos que essa empresa produz. Agora, como a gente já falou sobre os aditivos químicos, a gente também tem os chamados aditivos especiais, que são usados somente em casos específicos. Dentre esses aditivos, eu vou falar somente de 3, que são os modificadores de viscosidade, os inibidores de corrosão e os expansores. O primeiro deles é o modificador de viscosidade, que na confecção de argamassas e também de concretos autonivelantes, ele é um aditivo de grande importância. Ele pode ser empregado quando o teor de finos da mistura ele for limitado. Ele ajuda a promover a viscosidade adequada, garantindo assim uma resistência à segregação. Também garante uma homogeneidade da mistura e diminui o risco de exudação. O aditivo modificador de viscosidade, ele é formado por cadeias longas de base celulose, acrílico ou glicol, entre outros agentes inorgânicos. Ele também pode ser usado para ajudar a reduzir a sensibilidade da mistura, devido à variação de outros componentes, principalmente sobre a questão da parcela de umidade. Dessa forma, o modificador de viscosidade, ele atua na água da mistura, promovendo uma viscosidade moderada, por meio de uma formação de redes, conforme pode ser observado na imagem. Essas redes, elas detêm a água e também mantêm as partículas finas da mistura, fornecendo assim uma maior coesão.
o que, consequentemente, vai evitar a ocorrência de segregação e exudação. Dentre algumas vantagens que podem ser observadas com a utilização do aditivo modificador de viscosidade, a gente tem a flexibilidade na escolha de materiais e nos processos de lançamento, Também tem a obtenção de níveis de fluidez que fazem com que o concreto seja capaz de vencer grandes distâncias horizontais, ele se espalha melhor, tem uma fluidez melhor. Também tem a questão da melhoria da homogeneidade na mistura. Tem a permanência da coesão durante a queda livre do concreto, né? Continuando sobre os aditivos especiais, a gente tem os inibidores de corrosão, que são compostos que, quando aplicados em determinadas concentrações na superfície das armaduras, eles retardam a corrosão ou reduzem muito essa taxa. Ao mesmo tempo que eles garantem uma proteção, eles não alteram as propriedades físicas, químicas e mecânicas do concreto. Esse tipo de aditivo ele é mais utilizado em concreto armado. O inibidor de corrosão ele também pode ser empregado em processos de reparos nas mais variadas tipologias de obras, por exemplo, em pontes, viadutos e edificações. Além dele ser uma técnica de proteção e prevenção, os inibidores de corrosão também são utilizados para reduzir a taxa de corrosão nas armaduras das estruturas. Há 3 tipos de inibidores de corrosão. O produto que influencia as reações de oxidação do metal, ele é chamado de inibidor anódico. Já quando altera as reações catódicas de corrosão, ele é nomeado de inibidor catódico. E quando ele atua nessas duas condições ao mesmo tempo, trata-se de um inibidor misto. Um outro tipo de aditivos especiais é o aditivo expansor. Ele provoca uma expansão controlada durante o processo de hidratação do cimento, nas argamassas e nos concretos. Esta expansão ela pode ser inferior, igual ou superior à retração. Dentre as características e os benefícios deste tipo de aditivo, está a expansão gerada pelo aditivo produz uma compensação proporcional à retração plástica e de assentamento. Também tem a redução da relação água-cimento, que proporciona a diminuição da permeabilidade e ampliação da vida útil de serviço dos concretos, das argamassas e das pastas. Ele também confere uma alta fluidez com uma baixa relação água-cimento, melhorando as condições de lançamento e de injeção do concreto. Também proporciona um desenvolvimento de resistências iniciais mais elevadas. Ele fornece uma proteção e uma durabilidade por um longo prazo.
ele pode ser aplicado em outros sistemas também de prevenção não viáveis. O aditivo expansor, geralmente o uso que é recomendado sobre ele é em ancoragens de equipamentos e também na restauração de estruturas degradadas. A gente pode resumir o aditivo expansor basicamente na função de reduzir e eliminar os inconvenientes da retração, que é a fissuração. Um outro tipo de aditivo também é os aditivos minerais. A gente já falou sobre os aditivos químicos, os aditivos especiais e agora, por último, os aditivos minerais. Os aditivos minerais, eles são materiais silicosos, finamente moídos, adicionados ao concreto em quantidades relativamente grandes, geralmente na faixa de 20 a 100% de massa do cimento. Podem ser de dois tipos, provenientes de materiais naturais ou de subprodutos. Os de materiais naturais são os materiais que tenham sido processados com um único propósito, de produzir uma pozzolana. O processamento consiste usualmente de britagem, moagem e uma classificação por tamanho. Em alguns casos, podem também incluir a ativação desse material. Já como subproduto, são materiais que não são produtos primários de suas respectivas indústrias produtoras. Os subprodutos industriais, eles podem ou não requerer um processamento qualquer. Por exemplo, um exemplo desse tipo de processamento pode ser a secagem e a pulverização. Tá. Ele pode não requerer estes tipos de processamento antes do emprego como aditivos minerais. Tá, mas qual a diferença do aditivo químico para o aditivo mineral? O aditivo químico, ele altera as características do cimento sem alterar a proporção na composição do concreto. Já os aditivos naturais, os minerais, os de produtos, de subprodutos e de produtos naturais, eles têm a finalidade de somar ou substituir parcialmente o cimento, devido às suas propriedades semelhantes às do cimento. Passaremos agora para algumas aplicações. O uso de aditivos permite aplicações que seriam inviáveis por meio da mistura convencional, que é a mistura sem aditivo. Duas dessas aplicações podem ser no concreto projetado e no concreto submerso. O concreto projetado é muito utilizado em construções subterrâneas, cujos aditivos proporcionam secagem rápida ao concreto, facilitando sua adesão e dispensando o uso de formas para conter o selamento da superfície. Os aditivos utilizados nessa aplicação podem ser cloretos de cálcio, formiatos, trietanolaminas, silicatos e carbonatos, que aceleram o tempo de desenvolvimento de resistência e de pega do concreto. Eles estão disponíveis em estado líquido ou em pó, o que exige escolha de acordo com o processo de aplicação.
Continuando sobre algumas aplicações de aditivos, a gente tem a aplicação de aditivos no concreto submerso. O concreto submerso em ambientes aquáticos de água doce ou salgada são utilizados em paredes de diafragma e tubulões e ainda em uso de estruturas de contenção, como barragens e portos. Os aditivos que são utilizados nesses tipos de concreto, eles são polímeros de celulose, antissegregantes, os superplastificantes, que foi um tipo de aditivo que a gente falou na primeira parte do nosso curso, e os redutores de água, né? Os redutores de água plastificantes e superplastificantes. As substâncias, elas proporcionam uma maior coesão ao concreto, impedindo assim a dispersão dos grãos em contato com a água. Esse é o efeito que o aditivo tem sobre esse tipo de concreto, que é o concreto submerso. Ele vai estar imerso a águas, né? Então a gente tem um objetivo de que o concreto com os grãos eles não se dispersem, né? Quando entram em contato com a água. Por isso que nós usamos os aditivos redutores de água, superplastificantes e plastificantes. Uma outra aplicação de aditivos também pode ser em concretos com uma baixa permeabilidade. Por exemplo, o concreto impermeabilizante e o concreto celular. Usando aditivos que reduzem a relação água-cimento, como os superplastificantes e hiperplastificantes, é possível a gente fabricar esses dois tipos de concreto. O primeiro deles que eu vou falar é o concreto impermeabilizante. Ele tem, pelo seu próprio nome, já dá para saber que ele tem uma baixa permeabilidade. Esse tipo de concreto, ele também pode ser feito com cristalizantes à base de silicatos e polímeros acrílicos, além de usar os aditivos, né? Redutores de água e até mesmo aditivos impermeabilizantes. Nós também temos o concreto celular, que é um outro exemplo de concreto aditivado, que é o concreto que usa aditivos, né? O concreto celular, ele apresenta como principal característica a impermeabilidade. Além de ser feito com superplastificantes e hiperplastificantes, que são aditivos redutores de água, ele também pode ser feito com aditivo incorporador de ar. Esse tipo de concreto, ele pertence à família de concreto leve e ele proporciona um isolante térmico e acústico. Falando sobre Falando sobre o reaproveitamento do concreto, será que até nesse processo é também utilizado aditivos? Bem, quando a gente trata sobre esse tema de reaproveitamento de concreto, a gente pode também falar sobre a questão da utilização de um aditivo, que é o aditivo Delvo. Ele entra no mercado como uma solução inteligente e econômica para o controle de hidratação do cimento. Ele foi implantado pela primeira vez em 1986, de uma forma, para o meu ver, junto com umas concreteiras que fazem esse tipo de
etapa, né, de reaproveitamento do concreto, para promover um programa que é de perda zero, que tem justamente essa pegada do nem tudo a gente pode desperdiçar, né? Esse aditivo, ele evita que seja descarregada a água de lavagem do caminhão, que é reaproveitada em uma nova carga de concreto, por exemplo. Ele também possibilita o reaproveitamento do concreto não utilizado na obra, sem perder o seu desempenho. Possibilita também um controle de hidratação de cimento por até 72 horas, permitindo a realização de uma concretagem de longa distância da usina e de concretagens complexas, relacionadas ao tempo de pega do seu concreto. Então, até quando está no processo de reaproveitamento de concreto, a gente pode sim utilizar um aditivo. E um aditivo que é indicado, um tipo de aditivo que é indicado para esse processo é o de controle de hidratação do cimento. Agora que nós já sabemos muita coisa sobre aditivos, já vimos várias coisas, né? A gente pode estar com o seguinte questionamento na cabeça, que é, mas afinal, o uso de aditivos realmente vale a pena, tanto no concreto quanto na argamassa? Né? Então vamos lá. A inclusão de aditivos no preparo de misturas de concreto e de argamassas, ele não é obrigatório. Mas, mesmo assim, tem muitos especialistas, muitos profissionais da área que eles veem os aditivos como indispensáveis para construtoras que desejem trabalhar com mais qualidade e menos custo. Acredita-se que não se pode obter concretos econômicos e de boa qualidade sem a presença de aditivos, que é justamente o que a maioria dos clientes buscam, né? Uma obra que tenha uma excelente qualidade, que proporcione para mim uma durabilidade a um longo prazo, mas que também seja econômica. Embora a ausência de aditivos para concreto e argamassas na composição das misturas não torne o produto menos resistente, o consumo de outros aglomerantes, como cimento, vai ser maior. O que vai acontecer é que vai fazer o quê? Vai encarecer a minha obra. Além de reduzir o consumo de materiais na etapa de construção, os aditivos, eles também estendem essa durabilidade desejada do projeto, né? Proporcionando assim uma economia em longo prazo. Se a minha obra ela dura muito, não apresenta problemas, eu não tenho que ficar gastando com reparos, nem retoques, muito menos reformas. A relação de custo e benefício do emprego dos aditivos na fabricação de concreto, ela pode ser percebida no corte de água, né? Dessa forma, o preço do metro cúbico do concreto ele tende a ser menor, se usa menos água, e suas características de desempenho ampliadas, porque o aditivo eles têm essas funções, né? Eles agregam um desempenho maior no seu concreto sem você precisar gastar com muita água ou com muito outros aglomerantes, principalmente o cimento. A utilização de aditivos para o concreto
eles vêm com uma finalidade de potencializar os seus pontos fortes e minimizar os efeitos dos pontos fracos, tornando assim um excelente componente para sua construção. Como já foi dito anteriormente, ele não é obrigatório, mas se vai ajudar a ter menos custo, mais durabilidade, entre outras vantagens, é sempre bom usar, né? Além disso, a utilização dos certos tipos de aditivos permitem uma concretagem em ambientes críticos, como por exemplo em alguns locais de altas e baixas temperaturas, em estruturas grandes com taxas de armadura, ou em longas distâncias, onde é fornecido o concreto usinado, que necessita percorrer por um grande trecho, né? É válido afirmar que o emprego dos aditivos corretos, ele nos possibilita a melhoria de algumas características do concreto, como por exemplo, o aumento da trabalhabilidade sem o aumento do consumo de água, a melhoria da impermeabilidade do seu concreto, o aumento da resistência inicial e final do concreto, que é muito bom, a provisão de uma maior durabilidade do concreto por conta do aumento da resistência final e da proteção contra efeitos químicos. Também melhora a fluidez para a utilização do concreto em locais de difícil concretagem. Como já foi dito, aqui são algumas potencializações de pontos fortes, mas os aditivos, eles também são responsáveis por minimizar as suas deficiências, os pontos fracos do seu concreto, que o seu concreto pode apresentar, que a sua etapa de construção pode apresentar. Os pontos fracos que podem sofrer com os efeitos dos aditivos é a redução da permeabilidade do concreto, a minimização do calor de hidratação, a diminuição dos efeitos de refração, o controle do consumo de água, a alteração do tempo de pega, acelerando ou retardando o processo, que foi uma característica que a gente viu nos aditivos modificadores de pega, que tem lá os aceleradores e os retardadores. Então, se faz muito importante a gente destacar a necessidade de utilizar os aditivos corretos em cada tipo de concreto, cada finalidade correta, né? A gente tem diversos aditivos, mas cada um tem a sua finalidade específica. Qual é o aditivo correto para eu usar em uma obra de piscinas, por exemplo? Que eu preciso que o meu concreto, a minha concretagem seja impermeável. Seriam os aditivos impermeabilizantes. Recapitulando tudo que foi falado no nosso curso de aditivos para a construção civil, a gente tem os seguintes tópicozinhos, passando bem rápido porque tudo isso já foi visto durante o curso. A gente falou sobre a definição de aditivo, que são elementos que podem ser colocados juntamente com concreto, na parte de cimentos ou argamassas, e que eles têm a capacidade de melhorar e de alterar comportamentos de acordo com o que aquele concreto necessita. A norma regulamentadora que rege tudo sobre aditivos, que fala como os aditivos devem ser embalados, a questão de etiquetagem, tipagens de aditivos,
é a NBR 11.768. Sobre os tipos de aditivos, nós temos basicamente 3 categorias, né? Que são os aditivos químicos, os aditivos minerais e os aditivos especiais. Os aditivos químicos são os aditivos redutores de água, que podem ser plastificante, superplastificante, hiperplastificantes, são os aditivos incorporadores de ar, os modificadores de pega, que podem ser acelerador ou retardadores, e os polifuncionais, que são os que misturam redutores de água com modificadores de pega. Também nós temos os impermeabilizantes e os hidrofungantes. Já na questão de aditivos especiais, nós temos também vários tipos. Eles são usados em certos casos, tem os casos específicos para eles. A gente falou sobre os modificadores de viscosidade, os inibidores de coesão e os expansivos. Os aditivos da categoria minerais podem ser de materiais naturais ou de subprodutos. Aplicações desses aditivos. Nós falamos de aplicações em concreto com baixa permeabilidade, que são os concretos impermeabilizantes, também falamos sobre o concreto celular. Falamos sobre concretos projetados e concretos submersos, que usam certos tipos de aditivos. Também falamos sobre a questão de reaproveitamento de concreto, que também é feita a utilização de aditivos durante essa etapa. Falamos sobre aditivos também não normatizados, mas que são comuns serem utilizados nas obras, né? Não tem nada específico, não tem nada na verdade não tem uma pesquisa definida, não são normatizados esses aditivos. Aí nós falamos sobre a cola comum e o detergente doméstico. Falamos também sobre o cálculo da dosagem do aditivo, que pode ser feito em massa ou em volume. Falamos sobre as principais marcas utilizadas no mercado, que é a da marca Vedacity e a da marca Sika. E com isso nós finalizamos o nosso curso de aditivos na construção civil. Eu espero que vocês tenham gostado do curso e tenham todos uma boa noite.